Nesse vídeo eu vou mostrar para você a forma mais realista de como fazer o ficante se apaixonar e virar um namorado. E veja que eu não vou dar aqui dicas genéricas como essas que você vê por aí, como invista na sua aparência, saiba se vestir, seja interessante, tenha um bom papo, seja você mesma, seja natural, saiba ouvir, seja misteriosa, seja isso, seja aquilo, tenha isso, tenha aquilo e por aí vai. Esses tipos de dicas óbvias acabam mais atrapalhando do que ajudando e não oferecem nenhuma análise aprofundada ou insights significativos. Em vez disso, eles só focam na superficialidade da atração e muitas vezes se limitando a conselhos que diz respeito só à parte de atração física, como use maquiagem leve, escolha um perfume agradável, vista as roupas que valorizem o seu corpo sem ser vulgar, mantenha o cabelo arrumado, cuide das unhas, sorria mais, use acessórios discretos e assim por diante. No final das contas, quem recebe essas dicas saem delas ainda mais desinformadas e sem uma direção clara do que realmente importa para gerar uma atração duradoura. Portanto, se você quer saber de verdade como fazer o seu ficante se apaixonar e querer namorar, agora você vai finalmente ter um direcionamento claro sobre esse assunto. E para começar, antes de dar a dica principal aqui desse vídeo, eu preciso primeiro que você se conscientize de algo muito importante, que é o seguinte: como eu falei aqui, eu vou ser realista com você. Então, saiba que para fazer um ficante te assumir como namorado, uma das primeiras coisas que você precisa ter em mente é que isso não é algo que você vai conseguir do dia para a noite, como uma dica aqui e outra ali que você pegou na internet. Não, não é assim que se constrói um relacionamento duradouro. Para isso, é necessário desenvolver boas habilidades de relacionamento. E assim como qualquer habilidade, o domínio pleno só é alcançado com prática e treino constantes. Portanto, se você quer mesmo que um ficante vire o seu namorado, você não vai simplesmente ter uma atitude aqui e outra ali com o objetivo de fazer ele perceber que você é uma mulher que vale a pena namorar. Longe disso. Para que um homem queira namorar, e não só isso, para que você mesma descubra se você quer namorar com ele, vocês dois precisam de tempo e progresso para desenvolver a percepção clara de que ambos querem namorar. Portanto, buscar formas de fazer um homem querer namorar é como desconsiderar que você também precisa entender o que a sua relação significa para você e se realmente você deseja dizer sim a um pedido de namoro. Se isso não está sendo levado em conta para você, então há algo de muito errado na sua abordagem. Você está simplesmente esquecendo de si mesma. É interessante falar isso porque a maioria dos casais, quando se envolvem, eles não percebem que uma relação precisa de tempo e progresso para que ela dê certo. E tempo e progresso são duas coisas que estão intimamente interligadas. Isso significa que não adianta nada você estar há um bom tempo ficando com uma pessoa se o relacionamento não estiver progredindo. Da mesma forma, não adianta nada você começar um relacionamento de uma forma muito intensa e não passar por um desenvolvimento gradual e ir descobrindo aos poucos o que essa relação significa. Esses fatores são as principais razões pelas quais os relacionamentos de hoje fracassam tão prematuramente. Para você entender que tempo e progresso estão interligados, veja se você se encaixa em alguma dessas situações. Na primeira situação, fica claro quando uma relação já tem muito tempo, mas não teve progresso, quando a mulher se queixa de que ela já está ficando com um homem há um ano ou mais e eles ainda não estão namorando. É como se, depois de tanto tempo, eles ainda estivessem tentando descobrir o que é que a relação deles significa e o que é que eles desejam um do outro. O que é algo que já deveria ter sido esclarecido logo nos primeiros meses da relação, e não um ano ou mais de um ano depois. Quando esse é o caso, significa que o relacionamento ficou preso no tempo e não evoluiu. Ou seja, o tempo passou, eles estão juntos, mas eles se relacionam como se ainda estivessem no começo. Com o homem indeciso eternamente sobre querer namorar e a mulher esperando eternamente o pedido de namoro. Se esse estiver sendo o seu caso, o seu pensamento deveria ser assim: será que eu quero namorar com ele? E não assim: o que eu posso fazer para ele querer namorar comigo?
Na segunda situação, acontece quando o casal apressa as coisas e pula o processo gradual, agindo e se comportando em um nível de intimidade e comprometimento que normalmente teria que levar tempo para ser construído. Isso fica claro para mim quando eu ouço das mulheres se queixando de que o relacionamento delas foi muito intenso no começo, mas de repente tudo mudou e esfriou. E o cara que prometia um mundo de amor e conversava com ela todo dia, de repente se afastou e se desinteressou. E o pior, o próprio cara não responde a ela por que ele se afastou. E a resposta para esse problema é simplesmente porque vocês não deixaram que o relacionamento de vocês se desenvolvesse aos poucos. Vocês se empolgaram e se emocionaram demais com a novidade. E quando a realidade bateu na porta, vocês não souberam lidar. Se esse estivesse sendo o seu caso, o seu pensamento deveria ser assim: me deixei levar pelas minhas emoções e eu me apressei demais. Eu não deveria ter feito isso, porque agora eu me sinto mais apegado. Eu não sei se ainda eu quero isso pra mim. Eu não quero me decepcionar. O seu pensamento deveria ser esse, e não algo como: foi tão intenso, foi tão maravilhoso, o que é que eu posso fazer para continuar assim? Com tudo isso em mente, fica claro por que você não deve ir atrás do que fazer para o ficante se apaixonar e virar namorado. Nesse momento, o que você pode fazer é refletir sobre tudo o que eu disse aqui para você e começar a se concentrar mais no que você realmente quer, em vez de se preocupar com o que você pode fazer para que ele se apaixone e queira namorar. Você quer namorar com ele porque você realmente quer conhecê-lo melhor e entender o que você sente por ele? Ou porque ele se parece com aquele cara ideal que você tem na mente e você está interessado em transformá-lo nesse cara ideal? Pense nisso. Eu vou te dar aqui agora algumas dicas para te ajudar a mudar o seu foco de tentar fazer com que ele queira namorar para se colocar em uma posição de descobrir se você é quem quer namorar com ele. É claro que não tem como eu me aprofundar nesse assunto em um único vídeo, mas já vai ser para você um bom primeiro passo. Se você tiver interesse em se aprofundar, além de também saber como manter o homem interessado, começando do primeiro contato até o namoro, eu tenho o meu novo curso. O curso se chama O Mapa da Atração. É um curso com 26 videoaulas e que contém aproximadamente 7 horas de conteúdo e custando só R$ 37,90. Eu duvido que você tenha visto um curso tão completo e tão profundo por esse valor tão pequeno. Eu até pensei muito antes de decidir colocar esse valor, eu juro a você. Mas eu resolvi fazer essa loucura mesmo e oferecer um desconto inicial de 80%. Portanto, o valor ele pode aumentar a qualquer momento, tá? Então, se você tem interesse em garantir o mapa da atração por esse valor, eu deixei o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. É o primeiro link. Basta você clicar que você vai ser direcionado para a página onde eu explico mais sobre como funciona o curso e como você pode adquiri-lo. Mas voltando ao tema do vídeo. Bom, para um homem se apaixonar por uma mulher a ponto de querer namorar, a primeira dica que eu tenho aqui para você é o seguinte: jamais, eu disse, jamais faça perguntas buscando resposta sobre o estado do relacionamento de vocês. Como, por exemplo, você me ama? O nosso relacionamento, o que é que significa para você? Quando é que a gente vai oficializar o nosso relacionamento? A gente está só ficando ou a gente está namorando? Por que você não me apresenta para os seus amigos? Por que a gente ainda não falou sobre o nosso futuro juntos? E assim por diante. Entenda o seguinte: se um homem está envolvido, mas ele ainda não está pensando em namorar, qualquer tipo de pergunta nesse estilo, onde você pede informações sobre as intenções dele, vai fazer ele sentir que você está carente ou exigente. Para que um ficante vire namorado, como eu disse, é necessário dar tempo e permitir que o relacionamento progrida de forma natural. Se o homem ainda não tem o desejo de namorar, significa que ele precisa de mais tempo e mais troca de experiências para chegar nesse desejo. Forçar ou apressar as coisas pode ter o efeito contrário, fazendo com que ele demore ainda mais para sentir vontade de querer namorar. Isso ocorre porque, ao pressioná-lo, você ativa um gatilho que faz com que ele passe a focar mais nos riscos de dar errado do que no desejo de fazer dar certo. E aí você me pergunta: mas Emanuel, já estamos há um bom tempo ficando e ele ainda não me pediu em namoro. Se eu não perguntar para ele sobre a nossa situação, ele também nunca vai falar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar calada e esperar para sempre? No meu curso eu explico esse problema com o passo a passo e mais riqueza de detalhes. Mas basicamente,
quando você faz perguntas para descobrir as intenções de um homem, você não está se concentrando se é você quem quer namorar, mas sim no que fazer para que ele queira namorar. Um homem só sente vontade de namorar quando ele sente que ele é livre para escolher namorar e não porque a mulher deseja que ele decida namorar. Para evitar essa pressão, você precisa se concentrar em criar essa mesma liberdade de escolha para você, permitindo que o relacionamento evolua naturalmente e sem pressões. Essa liberdade de escolha precisa ser informada para ele já nos primeiros contatos que você tem com ele. Ou seja, já nos primeiros contatos você já começa deixando claro para ele o que é que você quer, o que você não quer, o que ele pode esperar e não esperar de você, o que pode acontecer e não acontecer entre vocês e etc. Porque se você não disser nada, você vai acabar se deixando levar sem uma direção definida. E que, por sinal, você tem que comunicar isso desde o início, porque é no início que ele está mais receptivo a ouvir o que você deseja e a concordar com você. Mas se você deixar o tempo passar e não falar nada, pode ser tarde demais. E aí, quando você se der conta, você já vai estar apaixonada e completamente dominada pelas vontades e necessidades dele. E se você decidir falar com ele sobre relacionamento sério só depois de um tempo, você pode acabar se decepcionando, porque na sua cabeça o tempo estava passando e a relação estava progredindo, mas na cabeça dele só o tempo estava passando. E talvez você esteja se perguntando, mas Emanuel, outras vezes que eu me expressei o que é que eu queria e não queria, o que eles deveriam esperar de mim ou não esperar de mim, o que poderia acontecer ou não acontecer, eles sempre se assustavam e se afastavam. Agora entramos num ponto bem interessante. Veja bem, os homens só se assustam se você fizer das suas vontades e desejos um pré-requisito. Por exemplo, você diz assim, eu só me relaciono com quem quer namorar. Ou então você diz assim, eu estou à procura de quem tem os mesmos objetivos que eu e que queira algo sério. Ou então assim, eu não perco mais tempo com alguém que não quer nada sério não. Fazer essas declarações é como se você estivesse estabelecendo uma obrigação de que a relação ela sempre tem que dar certo. E isso é fora da realidade. Se você tiver sorte, você vai encontrar um homem que realmente não vai se assustar com isso, porque o que você está fazendo é reduzindo bastante as suas possibilidades. Isso porque a maioria dos homens preferem viver o momento presente e deixar as coisas fluírem naturalmente, confiando no tempo e no progresso, para ver como a relação evolui. Mas a partir do momento em que você impõe um pré-requisito ou uma exigência de que você só se envolveria se tivesse a garantia de que iria dar certo, muitos homens certamente iriam sentir a pressão para se comprometer, o que poderia levá-los a desistir. Para resolver esse problema, basta você comunicar suas vontades e desejos de uma maneira que os homens possam compreender e valorizar. Ou seja, de uma maneira que você tenha total ciência de que pode dar certo, mas também pode dar errado. E para isso você pode dizer assim, olha, eu gosto de deixar as coisas fluírem naturalmente, para eu entender o que é que eu sinto. Se com o tempo eu sentir química e eu tiver vontade de namorar, com certeza seria ótimo e eu iria adorar. Mas se eu não sentir química, eu também não gosto de forçar a barra só para fazer dar certo. Pronto, simples assim. E se você quiser ir ainda mais além, você pode acrescentar dizendo assim, não é nada contra você não, tá? É só porque eu gosto de deixar as coisas claras para evitar forçar a barra. Porque no final alguém pode acabar saindo desapontado. Eu gosto de ir devagar e aos poucos para entender o que é que eu sinto vontade. Tanto vontade de ter compromisso quanto vontade para ter intimidade. Pronto. Se você ouviu isso e passou pela sua cabeça que você não teria coragem de dizer essas coisas para um homem porque você tem medo de assustá-lo ou fazê-lo se desinteressar por um compromisso, então é sinal de que tem algo que precisa ser trabalhado em você. Se esse for o caso, os homens podem estar certos em não querer falar sobre o compromisso, porque eles não vão querer arriscar dar errado e te magoar. Os homens se desinteressam quando eles percebem que existe algum tipo de pressão e não quando você quer ir devagar. E tanto pré-requisitos quanto perguntas para saber o que ele quer causam pressão. Quando há pressão, qualquer homem pode achar que é muito arriscado entrar em um relacionamento que pode dar errado. Porque se der errado, irá trazer problemas tanto para ele quanto para a mulher.
Mas quando a mulher fala que ela gosta de ir devagar e ainda fala que gosta de deixar as coisas claras para ninguém sair desapontado e que não gosta de forçar as coisas, ele pensa assim: bom, pelo menos se der errado, ninguém vai sair machucado, então vale a pena tentar. Agora, se por acaso ele disser que ele não está procurando nada sério, primeiro você tente investigar se ele realmente está decidido a não se envolver profundamente com ninguém. Ou se ele está dizendo isso porque ele não sabe como dizer que ele gosta de deixar as coisas irem devagar e fluir naturalmente. Se for a primeira opção, de que ele está realmente decidido a não se envolver com ninguém, aí nesse caso é um sinal para você de que tem algo que ele é quem tem que trabalhar e você não pode ajudá-lo nisso. Então não perca seu tempo, porque se você se envolver com ele, o tempo vai passar e a relação provavelmente não vai progredir, o que pode resultar em uma decepção para você. Mas se ele disser que ele também gosta de ir devagar e ele concordar com você, ótimo, vocês então deram o primeiro passo. Agora, se você acha que a sua relação atualmente ela já está prejudicada porque vocês se apressaram e não houve tempo suficiente para progredir, ou se você já está há um bom tempo e você sente que a relação ela não progride mais, talvez seja melhor você se aprofundar nesse assunto para entender e mudar a sua realidade. No meu curso eu mostro para você o passo a passo de todo esse processo, começando do primeiro contato até o namoro. Eu vou deixar o link do curso aqui embaixo na descrição desse vídeo. O curso se chama O Mapa da Atração. E como eu disse, o preço é de lançamento, R$ 37,90, e em breve ele vai aumentar. No mais, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido muita coisa para você e que tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.